Boa tarde a todos. Hoje é domingo, 2 de maio do ano da graça de 2021. Eu sou Joanisval Gonçalves e nós começamos agora mais uma live dominical. Todo domingo às 17 horas, aqui pelo perfil do Instagram, nós temos as nossas lives dominicais sobre os mais diferentes temas. Essas lives estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, tudo junto, é só entrar lá no canal, se inscreva no canal, isso é importante para nós, veja os vídeos, comente, todas as lives estão lá desde agosto do ano passado, desde agosto de 2020. Então, bem-vindos a todos. A live de hoje, o tema é a Operação Aníbal. Operação Aníbal, que nós vamos já contar o que foi a Operação Aníbal, uma das últimas grandes operações militares da Segunda Guerra Mundial, né? E uma operação conduzida em meio ao desespero e a grandes tragédias, né? A gente vai falar já disso. O tema hoje é Segunda Guerra Mundial, lembrando que no dia 14 de junho, começa o nosso mini curso sobre Primeira Guerra Mundial, a guerra que mudou o mundo. Nós vamos falar em 2 aulas um pouco da Primeira Guerra Mundial, os grandes conflitos da Primeira Guerra Mundial, as grandes batalhas, as figuras marcantes. A gente vai falar um pouquinho da estratégia da Primeira Guerra Mundial, claro que vai falar dos antecedentes e das consequências. O curso está muito legal, o curso está bacana. Começa no dia 14 e 21 de junho, são 2 segundas-feiras à noite. Ah, mas eu não tenho tempo. São 2 segundas-feiras. Só 2 segundas-feiras no mês de junho, né? Então você consegue fazer o curso 2 segundas no mês de junho, né? E aqueles que se inscreverem logo, aproveite. O pagamento já deve ter saído, ou sai amanhã. Aproveite para se inscrever, porque aqueles que se inscreverem antes, com antecedência, terão desconto naturalmente. Fica o desconto para aqueles que se inscreverem antes. Muito bem, então, com isso, nós passamos ao tema do dia da live, Operação Aníbal. E o que foi a Operação Aníbal? Vamos contextualizar a Operação Aníbal. Final da Segunda Guerra Mundial, estou falando final mesmo da Segunda Guerra Mundial na Europa. O Exército Vermelho já havia entrado no seu contra-ataque, já havia entrado em solo alemão. Os soviéticos avançavam, passavam um rolo compressor na Alemanha. Super desconto, a Bia está falando, diga-se de passagem, super desconto no nosso mini curso sobre Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial eu acho talvez mais fascinante até que a Segunda, né? Por todas as transformações que ela gerou, inclusive a própria Segunda Guerra Mundial como resultado da Primeira. Então, se fosse você, eu me inscreveria para esse curso, porque ele está bem interessante. Bom, mas a gente está falando agora de Segunda Guerra Mundial e a gente está falando do Exército Vermelho entrando, aquela horda avançando, tratorando a Europa a partir do leste, entrando em solo alemão, chegando à Prússia Oriental. A Prússia Oriental é um pedaço da Alemanha que hoje é dividido pela Polônia, né? Tá na Polônia, e uma parte na Rússia, né? Inclusive Kaliningrado, Königsberg, antes se chamava Königsberg, é um enclave russo dentro da União Europeia. Não sei se já atentaram para esse detalhe. Kaliningrado é um enclavezinho russo dentro da União Europeia, que na época da União Soviética era um pedaço mais ocidental da União Soviética, porque era Kaliningrado, né? Do lado ali você tinha os estados bálticos, né? Então, aquilo tudo era dentro do território soviético. Quando desaparece a União Soviética, fica Kaliningrado, um enclave da Federação Russa dentro da União Europeia hoje, porque os outros países aderiram à União Europeia, né? E a gente tem ali. Kaliningrado, Königsberg, na Segunda Guerra Mundial, era a Prússia Oriental.
Território alemão conquistado pelos cavaleiros teutônicos centenas de anos antes. Famílias vivendo ali por gerações, alemães étnicos vivendo ali por gerações. E os soviéticos avançavam. E era um desespero muito grande, porque os soviéticos vinham com sangue nos olhos. Um dos grandes tabus na Alemanha até hoje são os estupros que ocorreram na Alemanha com uma invasão do exército soviético. Alguns historiadores assinalam que praticamente todas as mulheres entre 8 e 80 anos na Alemanha foram estupradas várias vezes, inclusive, pelo Exército Vermelho, né? Então, essa é só uma das dimensões mais trágicas da guerra, o contra-ataque, o Exército Vermelho destruindo, matando, estuprando, um avanço de violência significativo, né? Eu não vou entrar no mérito dessa questão, mas eu chamo a atenção para o fato de que era uma horda vindo com sangue nos olhos, né? E alcoolizada, diga-se de passagem também. E nesse sentido, o que se faz? Você tem aquela população na Prússia Oriental desesperada, tentando fugir para o oeste de todo jeito, para a Europa Ocidental, né, para o lado ocidental da Alemanha, e a gente tinha muitas tropas estacionadas ainda na Prússia Oriental. E aí o que faz o almirante Karl Dönitz, que vai ser o sucessor de Hitler, inclusive, né, e vai ser sentenciado em Nuremberg a vários anos de prisão. O almirante Karl Dönitz decide pela Operação Aníbal, e é sobre ela que nós vamos falar agora. A Bia está comentando aqui: estupro como arma de guerra é um dos mais intensos e até hoje pouco explorados. Aí eu perdi, Bia. Crimes. É verdade, Bia. Existe alguma resistência na Alemanha aos monumentos e cemitérios de soldados soviéticos em solo alemão? Márcio, eu vou te responder rapidamente essa pergunta. Na semana que vem a gente vai falar da Batalha de Berlim, mas desconheço. De fato, você tem vários cemitérios soviéticos em solo alemão hoje, e eu me lembro de um pequenininho, mas muito marcante. Quando eu viajo, eu costumo visitar cemitérios militares. Tem um pequenininho lá no Brandemburgo, lá do lado de Berlim, em Potsdam, onde houve a conferência de Potsdam, tem um cemitério soviético. Também em Berlim a gente tem vários. A gente tem o grande cemitério, que também é um monumento, em Treptower Park, né? Treptower Park, que fica em Berlim, e tem uma estátua gigante de um soldado soviético segurando uma criança, e ali estão os restos mortais de centenas, milhares, para ser mais preciso, de soldados soviéticos. Não costuma ter reação hoje. E é claro, logo depois da Segunda Guerra Mundial, muito menos, porque aquilo ali era território efetivamente soviético ocupado, né? E durante os 40 anos de Alemanha Oriental também, ninguém ousava, né, questionar a existência daqueles cemitérios soviéticos. Então, para responder a tua pergunta, né, sim, você encontra alguns cemitérios soviéticos em solo alemão. Tá? Operação Aníbal, final da Segunda Guerra Mundial, Prússia Oriental invadida pelos soviéticos, os alemães fugindo em massa, dezenas de milhares de pessoas fugindo, e aí o almirante Karl Dönitz propõe a Operação Aníbal. O que foi a Operação Aníbal? Eu anotei aqui. Era a evacuação das tropas que estavam estacionadas na Prússia Oriental,
né? E na Polônia, entre janeiro e maio de 1945, à medida que o Exército Vermelho avançava. E é claro que com essa evacuação das tropas, os civis também estavam sendo evacuados, né? Não eram só os soldados. Foram 15 semanas de Operação Aníbal, é uma das maiores evacuações por mar da história, e se vocês pensam que Dunkerque, em 1940, né, Dunkerque, 5 anos antes, né, alguns talvez já tenham visto o filme, né, que eu não sei por que cargas d'água na hora de traduzir, não traduziram com o nome correto em português, Dunkirk, não sei, essa bobagem do cinema nas traduções aqui, podiam ter traduzido simplesmente como Dunkerque, em vez de Dunkirk, o nome em inglês, bestas, né, mas Dunkerque foram 300 mil aproximadamente. E na Operação Aníbal foram 3 vezes mais pessoas, né? 3 vezes mais em termos de civis, porque foram de 800 a 900 mil civis evacuados da Prússia Oriental, né? E mais 350 mil militares. O que os britânicos evacuaram em Dunkerque, os alemães evacuaram mais na Operação Aníbal, né? Então, era uma fuga desesperada, né? É chamada também de a Dunkerque alemã, né? Foram 15 semanas, eu anotei aqui, e algo entre 494, entre 494, o registro que tem parece muito estranho, né? É muito amplo, mas é isso mesmo, e 1.080 navios e embarcações de todo tipo foram usadas, né? Pensem em 1.000 navios sendo usados para tirar essas pessoas todas da Prússia Oriental, né? Com isso, repito, foram cerca de 800 a 900 mil civis e 350 mil militares retirados da Prússia Oriental em direção à Dinamarca, que ainda estava sob a ocupação alemã, e também em direção à Alemanha, à medida que os soviéticos avançavam. Mais de 1.000 navios. E o que marca na Operação Aníbal, além desses números todos, são as 3 grandes catástrofes, os 3 grandes naufrágios que aconteceram na Operação Aníbal. E essa live de hoje é a última da trilogia sobre grandes naufrágios. A gente teve a primeira na semana retrasada sobre o naufrágio do Titanic. A gente teve a segunda na semana passada sobre naufrágios em tempo de guerra, onde a gente fala de navios afundados. Bem-vindo, Tiago! Onde a gente fala dos navios afundados no contexto da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. E hoje, especificamente, a gente dedica a live à Operação Aníbal. Essa sim, para fechar com chave de ouro, porque essa marcou. Se vocês acham que o naufrágio do Titanic matou muita gente, e matou, efetivamente, se a gente se choca com os 1.400 mortos do naufrágio do Titanic, e tem que se chocar mesmo, eu vou falar dos números dos 3 grandes naufrágios que aconteceram. Aconteceram outros também, mas eu vou falar dos 3 grandes que ocorreram na Operação Aníbal. Grandes catástrofes. O primeiro deles, eu vou falar do Wilhelm Gustloff, eu vou falar do general von Steuben, e vou falar do Goya, o outro grande naufrágio. Vamos começar então com o Wilhelm Gustloff, né, que afundou logo no início da Operação Aníbal, no dia 30 de janeiro de 1945, portanto há 76 anos. O Wilhelm Gustloff foi eu anotei aqui, um navio de cruzeiro alemão, né, e ele foi torpedeado naquele 30 que foi usado no esforço de guerra, e ele naufraga quando ele é torpedeado em 1945, em 30 de janeiro, por um submarino soviético.
né? Com o início da Primeira Guerra Mundial, esse navio ele foi transformado em navio hospital, eu anotei aqui, colaborando na evacuação das pessoas da Polônia, da Prússia Oriental, após a invasão soviética, né? Ele também foi usado na invasão à Noruega. A gente falou da invasão da Noruega e da Dinamarca algumas lives, né? E esse navio também foi usado ali. Em 17 de novembro de 1940, ele é transferido para o porto de Gotenhafen. O porto de Gotenhafen, na Prússia Oriental, era o maior porto. De fato, Gotenhafen ali está mais no território polonês, né? Mas tudo era território do Reich. Era o maior porto fora da Alemanha. O maior porto militar alemão fora da Alemanha, Gotenhafen. E aí ele é colocado ali, ele fica estanque como navio hospital, né? E depois como navio alojamento. Então, é um navio que fica fundeado ali em Gotenhafen para servir como navio hospital e alojamento. E aí, no contexto da Operação Aníbal, a ideia era usar esse navio para evacuar os milhares de refugiados, né? E tripulantes também, né? Milhares de refugiados, civis e militares, fugindo da invasão do Exército Vermelho. E no dia 30 de janeiro, no dia que ele naufraga, ou melhor, no dia que ele é afundado por um submarino soviético, de novo, era um navio de alojamento e um navio hospital. Ele estava com algo em torno de 9.600 refugiados e algo como mil tripulantes. 9.600 refugiados e 1.000 tripulantes. Ou seja, ele é afundado com mais de 10.000 pessoas dentro dele, né? Aí ele sai da Baía de Gdansk, né? Ele sai da Baía de Gdansk, hoje, na época Danzig, hoje Gdansk. Ele sai da Baía e, ao contornar ali a Baía, ele segue escoltado pela Marinha de Guerra Alemã, pela Kriegsmarine, e segue escoltado ali por um cruzador e por uma flotilha de navios caça-minas. Quando cai a noite, eu anotei, uma flotilha alemã está vindo no sentido oposto ao Wilhelm Gustloff. E aí o que acontece? O comandante do navio acende as luzes do navio até para se identificar, para mostrar também que não era um navio inimigo, né? E aí é o grande erro fatal do comandante desse navio, porque o comandante do submarino S-13, que era o capitão Alexander Marinescu, né, ele avista as luzes, né, quando está fazendo a patrulha ali na costa polonesa, ele avista as luzes do navio, né? Lembro que esse Marinescu estava sob investigação do NKVD, do antecessor do KGB, né, por ter cometido alguns erros muito crassos e em razão da sua dependência de álcool, né? E aí ele é avisado que tem um grande navio inimigo, né? Porque assim o era o Wilhelm Gustloff, um grande navio inimigo, né? E aí ele percebe a possibilidade de se tornar um herói da União Soviética e afundando aquela embarcação. E aí é que acontecem as coisas trágicas. Se não fossem trágicas, algumas seriam até irônicas, né? E aí o que ele faz? Ele determina o torpedeamento do navio. E por que eu chamo isso de ironia do destino algumas vezes? Claro, morreram milhares de pessoas e isso tem sempre que ser lembrado. Mas ele manda escrever, ele manda os 4 torpedos que ele manda, né? Ele manda escrever
as seguintes mensagens no torpedo. O primeiro era pela pátria, o segundo era por Stalin, o terceiro pelo povo soviético e o quarto torpedo era por Leningrado. Então, pela pátria, por Stalin, pelo povo soviético e por Leningrado. E aí ele lança esses 4 torpedos contra o navio alemão. E aí é que entra a ironia do destino, né? 3 acertam. O único torpedo que não acertou, que desviou, era exatamente o torpedo por Stalin, né? E em pouco tempo o navio começa a adernar, né? Ele vira rapidamente para bombordo, né? E aí que é trágico, ao virar, como ele vira, não dá para tirar botes salva-vidas. Os botes salva-vidas não conseguem ser lançados, né? Os tripulantes desesperados, fazendo sinal de código Morse, com farol também, lançando foguete, milhares de pessoas desesperadas, muita gente morrendo, sem ter como escapar, né? O navio virou. Há imagens do Wilhelm Gustloff virado, efetivamente. E no pânico, alguns acabaram, inclusive, pisoteados, enquanto as pessoas corriam para o que havia de bote salva-vida. Pouco tempo depois, o navio estava completamente virado e as pessoas tentavam se salvar ficando na lateral, subindo na lateral do navio, né? E aí só os navios caça-minas conseguiram vir prestar socorro, porque o cruzador ficou com medo, o comandante do cruzador ficou com medo do submarino e fugiu. O Wilhelm Gustloff, ele afundou, eu anotei aqui, 1 hora e 2 minutos depois de ter sido atingido pelos torpedos soviéticos, exatamente às 22 horas e 18 minutos do dia 30 de janeiro de 1945. Detalhe, 30 de janeiro, eu estou falando do inverno. 30 de janeiro, eu estou falando do Mar Báltico, que já é frio. Eu estou falando das águas muito geladas do Báltico, né? Então esse navio ele afunda 1 hora depois de ter sido atingido, né? E, segundo as pesquisas mais recentes, havia algo em torno de quase 1.600 pessoas, 10.600 pessoas, 10.582 pessoas. E dessa tragédia, minha gente, foram resgatadas 964 pessoas. Das mais de 10.500 seres humanos, das mais de 10.500 almas que havia a bordo do Wilhelm Gustloff, afundado por um submarino soviético, só foram resgatadas 964 pessoas, muitas das quais morreram logo em seguida, né? Morreram logo em seguida. E a Sandra está comentando que tragédia. E agora eu me arrepio mesmo, novamente, com mais um dado. Entre as vítimas, entre as quase 10.000 pessoas que morreram no naufrágio desse navio, havia cerca de 4.000 crianças e adolescentes. 4.000 crianças e adolescentes, além de muitos soldados feridos, não tiveram nem como escapar, muitos soldados feridos, porque o navio era um navio hospital, além dos refugiados, né? E o número de mortos é difícil de ser estabelecido, mas a estimativa é que foi algo em torno de 9.600 pessoas. E esse é o maior desastre naval resultante do naufrágio de uma única embarcação. É o maior desastre naval da história. Quase 10.000 pessoas afundadas por um submarino soviético ao final da Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava praticamente derrotada. Esse é a primeira tragédia da Operação Aníbal, mas viriam outras. Em 10 de fevereiro de 45 é a vez do General von Steuben,
né, o General von Steuben, outro navio construído em 23, né, outro navio de passageiros, né, embora ele também não fosse tão grande quanto o Wilhelm Gustloff, ele era tão luxuoso quanto. Quer dizer, com a guerra, os navios de passageiros foram trazidos para o esforço de guerra, né? E ele foi lançado ao mar com o nome de SS München e foi rebatizado em 1930 como General von Steuben, que era um famoso militar prussiano, né, que tomou parte na Guerra de Independência dos Estados Unidos. Então, tem tudo isso a história do von Steuben, ou simplesmente Steuben, como chamam alguns. E a capacidade oficial do navio era de 1.100 passageiros, né? Só que, é claro, na fuga em meio à Operação Aníbal, ele recebeu muito mais do que isso. É muito difícil prever o número de pessoas que estavam a bordo do von Steuben. Ele estava superlotado, naturalmente, as pessoas estavam fugindo de todo jeito. Era aquela fuga destabanada, porque os soviéticos estavam chegando, né? Há informações não confirmadas de que o capitão do navio, numa iniciativa de até contestando as autoridades alemãs e para reunir o máximo de gente possível para ele salvar, ele botou 5.200 pessoas dentro desse navio, né? Só que só registrou 4.200. Ele botou 1.000 pessoas a mais, porque o importante era evacuar aquelas pessoas, aqueles civis ali. E fala-se também, há registros de 2.800 soldados feridos, 320 enfermeiras, 30 médicos, 165 tripulantes e mais de 1.500 refugiados. Esses são os números oficiais, mas acredita-se que era mais, ou seja, mais de quase 5.000 pessoas. E uma particularidade, o von Steuben era um navio hospital, ele tinha inclusive as marcas de navio hospital, né? Se a gente analisar as fontes, né, desses 5.000 pessoas a bordo do von Steuben, havia algo em torno de 1.200 refugiados. E às 2h50 da manhã, da madrugada, a 20 quilômetros do litoral polonês, ele também foi afundado por 2 torpedos soviéticos, né? 2 torpedos soviéticos. Muitos soldados feridos morreram amarrados nas suas macas, né? Do von Steuben houve cerca de 659 sobreviventes, né? Então acredita-se que mais de algo em torno de 3.600 pessoas faleceram, pode ter sido muito mais, 3.600 almas, pode ter sido muito mais, faleceram com o naufrágio do von Steuben. Também naufrágio causado por um submarino soviético. Então, o pessoal que está chegando agora, eu estou falando dos grandes naufrágios causados no âmbito da Operação Aníbal. Eu falei do primeiro, do Wilhelm Gustloff, em que morreram quase 10.000 pessoas, né? Ou seja, o naufrágio do Titanic, com 1.400 mortos, mais ou menos, foi trágico, foi terrível e tem sempre que ser lembrado, mas se nós observarmos em números de vidas perdidas, a gente tem 9 vezes, 8 vezes mais nesses 2 naufrágios. E por último, o último naufrágio sobre o qual eu queria falar aqui com vocês é o do Goya. Esse já aconteceu no final, efetivamente, da guerra, em 16 de abril de 45. O primeiro foi em janeiro, o segundo em fevereiro e o último no dia 16 de abril. O Goya era um cargueiro, ao contrário dos outros 2, que eram navios de passageiros, navios de luxo. O Goya era um cargueiro norueguês que tinha sido lançado ao mar em abril de 1940, 4 de abril. E a Alemanha toma a Noruega no dia 16 de abril.
Então, logo depois, os alemães pegaram aquele navio para eles, né? E o Goya também passou a ser um navio hospital. Tinha mais de 1000 leitos, né? Onde botavam os soldados que estavam gravemente feridos. Então era um navio hospital com marca de navio hospital, com a cruz vermelha nele. 16 de abril de 45, ele zarpa da península de Hel, no Báltico, em direção à Alemanha, né, e transportava milhares de feridos da Wehrmacht, milhares de militares feridos, mas também outros tantos civis, né, que estavam fugindo do Exército Vermelho. E aí ele é avistado por um submarino L3, comandado por Vladimir Konovalov. Eu não falei quem era o capitão do outro submarino que afundou o von Steuben, né? Eu vou falar daqui a pouquinho. Às 23h52 do dia 16 de abril, o capitão dá ordem do disparo. Crime de guerra, que fique bem claro. Né? 7 minutos após ser atingido, o Goya afunda. Ou seja, não houve tempo para salvar muita gente. Além disso, o cargueiro ele era um cargueiro, ele não tinha recurso de navio de passageiro. Quando ele afunda, menos de 4 minutos, né, a maioria dos passageiros afundou com ele ou morreu de hipotermia no Mar Báltico, as algas geladas do Báltico. Os números do Goya são difíceis também de precisar. De novo, fuga estabanada ali. Mas há quem fale em 6.000, 6.700, 7.200 almas. Né? O número nunca chegou a ser conhecido, né? Porque os civis eram embarcados de qualquer jeito. Vem, o pessoal está fugindo, vem, sobe. Né? Fique onde puder na embarcação e a gente sai. Né? Em todo caso, o número de mortos do Goya ultrapassou 6.000 pessoas. Né? E aí ele passa a ser o segundo maior, né, naufrágio da história, com uma embarcação só. O segundo maior naufrágio, só superado pelo primeiro que a gente falou dele, o Wilhelm Gustloff. O número exato de sobreviventes também é controverso, mas daquelas 6.000 pessoas que estavam ali, 7.000 pessoas, foram salvas 182 almas. 9 morreram depois, né, de hipotermia. Veja, de 7.000 pessoas, 182 foram resgatadas só. E o comandante do submarino, Konovalov, o capitão Konovalov, recebeu a mais alta condecoração militar, a medalha de Herói da União Soviética, por ter afundado o Goya. Herói da União Soviética que carregou consigo até o final da vida o destino de pelo menos 7.000 almas inocentes, civis, feridos, que estavam fugindo ali. Além do Goya, do Wilhelm Gustloff e do von Steuben, outros 158 navios mercantes foram perdidos durante as 15 semanas da Operação Aníbal. A Operação Aníbal foi de 23 de janeiro a 8 de maio de 45. 8 de maio é quando a Alemanha se rende. Além desses 3 grandes, imensos, gigantescos, né, dos quais o menor é 3 vezes maior em número de mortos do que o naufrágio do Titanic, outros 158 navios foram afundados. Navios em fuga. Tá? E eu falei que quem afundou o Wilhelm Gustloff com 10.000 almas lá dentro foi o submarino comandado pelo capitão Alexander Marinescu, lembra? Estava sob investigação do NKVD. O von Steuben também foi afundado pelo submarino do Marinescu.
Ou seja, o mesmo comandante é responsável pelo afundamento do segundo e talvez do terceiro maior naufrágio da história. O Henrique está comentando, há um filme que retrata esse afundamento do Gustloff. Eu não conheço. Se puder mandar depois, Henrique, eu agradeço, porque eu realmente não conheço esse filme. Gostaria muito de ver, seria interessante. E apesar desse grande feito, enquanto o que afundou o Goya, o Konovalov, ganhou a medalha e o título de herói da União Soviética, né? O Marinescu não. O Marinescu tinha um passado complicado, ele não era bem visto pelo comando militar soviético, e nos anos que se seguiram, até a sua morte em 1963, portanto 18 anos depois desses episódios trágicos, ele foi rebaixado de posto por diversas vezes e acabou sendo designado para comandar missões de pouca importância, né? Só em 1990, já pós-mortem e nos estertores da União Soviética, que Gorbachev condecorou esse senhor, já morto, que fique claro, como herói da União Soviética, né? Herói da União Soviética, que por uma decisão, por um comando seu, eliminou 15 mil pessoas. 15 mil pessoas nesses dois grandes naufrágios. A Operação Aníbal continuou seguindo, apesar dessas grandes tragédias, e, repito, conseguiram evacuar algo em torno de 900 mil civis e 350 mil militares, o que foi indiscutivelmente um feito. A sorte dos que ficaram em solo alemão, que virou solo soviético, foi mais trágica ainda do que aquela daqueles que conseguiram escapar, né? E aqui a gente já caminha para a conclusão, sempre lembrando dessas 20 mil pessoas que morreram nesses três grandes naufrágios, vítimas de submarinos soviéticos. Vamos para as perguntas. Inferno. É verdade. É verdade, Sandra. Esse cara deve ter ido direto para o inferno. Eu acredito que sim, porque eu acredito nisso, eu acho que é um karma muito grande. 15 mil pessoas assim, sob o comando dele, mortas sob o comando dele. E no final de guerra. Bom, Barão, professor, os afundamentos narrados tiveram alguma função? Pergunta excelente do Barão. Professor, os afundamentos narrados tiveram alguma função estratégica, militar, ou foi vingança? Ou foi vingança? Barão, significado estratégico não tinha nenhum. Função estratégica nem função militar. Os três navios eram navios de uso militar, mas civis, com civis, navios em fuga, e alguns eram navios hospitais, ou seja, protegidos pelas convenções de Genebra. Não havia as convenções de 49, mas havia as convenções de 29, né? Apesar de que os soviéticos não eram signatários das convenções de Genebra de 29, que fique bem claro, tá? Antes de continuar a resposta à sua pergunta, a Bia está colocando o link aqui para aqueles que quiserem fazer o nosso mini curso sobre a Primeira Guerra Mundial. Lá vem ele com o mini curso. Venho porque o mini curso vai ser muito legal. O mini curso sobre a Primeira Guerra Mundial vai ser maravilhoso. Aguardem que vai ser interessantíssimo a partir do dia 14 de junho. Se inscreva! Se inscreva, dá tempo de se inscrever com a boa antecedência, porque você ganha o desconto, tá? E divulgue o nosso mini curso, chame os amigos, divulgue, olha, vai ter um curso legal sobre a Primeira Guerra Mundial. Quem se interessa por esses temas, quem está estudando para algum concurso que envolva história
história universal, ou quem gosta de história, quem gosta de estudar os grandes conflitos, vai ser um prato cheio. Barão não tinha razão estratégica nenhuma. A guerra estava acabando. A guerra estava acabando. A Alemanha estava há alguns... No caso do Goya, a Alemanha estava há 3 semanas de se render, né? Não eram navios de guerra. Então, foi, no caso do Marinesco, foi uma oportunidade que ele viu de entrar para a história como herói, afundando 2 navios alemães. Né? E a mesma coisa do outro também, né? do Konovalov. São 2 grandes tragédias, são 3 grandes tragédias ali, e a Operação Aníbal, esse foi um êxito do ponto de vista alemão ao conseguir resgatar aquelas milhares de seres humanos fugindo do jugo soviético. Ela vai ser sempre lembrada como esse inferno no mar causado pelos submarinos soviéticos. Né? Alguns diriam era vingança, era por tudo aquilo que a União Soviética havia passado, mas de toda maneira não havia nenhuma justificativa militar para o afundamento daqueles navios, se é essa a resposta, se eu posso lhe responder desse jeito. Mais alguma pergunta? Já são 18h22, mas a gente começou mais tarde a parte da live, as efemérides foram muitas hoje, muitas efemérides interessantes, mas se alguém tiver mais alguma questão, enquanto elaboram, se alguém tiver mais uma questão, eu lembro que todas essas lives, você já sabe, estão no nosso canal no YouTube, Joanisval BSB, é só ir lá, se inscrever, ver os vídeos, se inscreva, é importante que você se inscreva, é importante que você divulgue os nossos vídeos, né? E nesse sentido, uma informação importantíssima sobre o nosso canal no YouTube. Se você se inscrever no canal, fique tranquilo. Sua mão não vai cair. Você não vai ficar sem a sua mão não vai apodrecer, né, se você se inscrever no nosso canal no YouTube. Né? Então, Joanisval BSB está lá. Também aproveito para dar a dica do nosso novo perfil só com imagens interessantes, imagens históricas, que é o Intensa História, tudo junto, aqui no Instagram, Intensa História. Eu sempre estou falando dele aqui. É um perfil novo que a gente está construindo ali, né? Muito mais para eu ter os meus registros históricos. O Barão está comentando que ele se inscreveu e ele está com as 2 mãos ainda, que a mão não cai. Então se inscreva no nosso canal no YouTube. O Barão disse que se inscreveu e está com as 2 mãos. Né? A Bia colocou aí o Joanisval BSB, para quem quiser se inscrever. Lembro que no dia 14 de junho começa o nosso mini curso sobre a Primeira Guerra Mundial. Não protele, não deixe para mais próximo, não. Se inscreva logo, que é até bom para a gente já ir planejando as aulas, né? E tendo uma estimativa de quantos serão os inscritos. Né? Há vagas, naturalmente, a gente está começando. Intensa História, obrigado, Bia. Bia colocou aí. Obrigado, Vander, meu irmão, bem-vindo, obrigado. E 14 de junho começa um curso que eu tenho certeza que vai ser interessantíssimo. Quem fez os outros, até onde eu sei, gostou, né, Bia? Quem fez os outros gostou, e fica o convite para esse que vai ser fascinante sobre a Primeira Guerra Mundial. Né? E a Bia gostou aí porque o Barão deu um testemunho ao vivo de que a mão não cai se ele se inscrever no canal do YouTube, né? O canal Joanisval BSB. Minha gente, a live de hoje foi muito marcante, porque a gente sempre pensa nesse final de Segunda Guerra Mundial, quantas vidas não foram perdidas, e a gente pensa num avanço terrível do Exército Vermelho em solo alemão e na Europa Oriental. E fica aqui a nossa homenagem, o nosso respeito e o nosso pesar por essas milhares de vidas que foram perdidas ali no contexto
da Operação Aníbal nos estertores da Segunda Guerra Mundial. Por sugestão do Barão, eu acho que na semana que vem a gente já tem um tema. A gente vai falar da Batalha de Berlim. Na semana que vem a gente vai falar da Batalha de Berlim, a batalha que é o canto do cisne da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. E a gente vai falar também do 9 de maio ou 8 de maio. Vai ser a ocasião, Barão, você tem toda a razão, é apropriadíssima, porque no dia 8 de maio de 45, 9 de para os russos, a Alemanha assina a rendição. Então, semana que vem, a Batalha de Berlim. Eu recomendo que quem quiser assista A Queda, para mim, um dos melhores filmes, está na lista dos top 3 da minha lista de filmes, é o A Queda, né? O A Queda, de 2006. Né? A Sandra disse que também está inscrita e continua com as duas mãos. Ela botou até 2 joinhas para mostrar que ela está com as duas mãos. Muito bom, Sandra. Obrigado. Né? Então, semana que vem a gente vai falar sobre Segunda Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial a gente vai falar em junho, no dia 14 de junho, com o nosso mini curso online. Se inscreva, assistam A Queda. O filme é fantástico. Eu assisti ontem, né? Eu já assisti dezenas de vezes, né? E é sempre muito marcante. É sempre muito marcante. Tenham uma semana abençoada, se cuidem, fiquem com Deus. E no próximo domingo, às 17 horas, aqui pelo mesmo Bate-Canal, 17 horas, a gente tem mais uma live. Até domingo, divulguem. Até lá. Abraço.